neste livro que chama-se Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Mas vamos retroceder um pouco na história. A cada época da humanidade, assim cerca de 1500 anos, Deus sempre propicia à humanidade trazer espíritos de luz capazes de mudar ou fazer mudar, ou renovar o pensamento do povo. Porque a cada época, a cada evolução, a nossa mente também vai ampliando para melhor, o melhor sistema para entender o Evangelho de Jesus. Então veio Abraão, veio Moisés. Moisés pegou e criou uma lei, além dos 10 mandamentos de Jesus, que são lei universal, que não tem alteração. Também criou uma lei que pudesse dominar o povo, porque naquele tempo eles eram muito embrutecidos. Ainda a mente estava muito retrógrada. De Moisés a Jesus foram 1500 anos. O povo, o ser humano, já estava apto, com o cérebro preparado para receber instrução sobre o amor, para desenvolver o amor. Aí veio Jesus. E Jesus, exemplo máximo e puro de luz e de amor, passou todo aquele conhecimento para o povo. Mas tudo foi distorcido, porque surge diversidade de religiões, por necessidade de cada um, de cada povo, e nessa diversidade eles também modificaram, alteraram o Evangelho de Jesus. Então, 1500 depois de Jesus, quando ele parte, ele nos promete o Consolador. Um discípulo dele, quando fala, para onde vai? Nós não sabemos onde eu for, né? Eu vou preparar um lugar para vós. E ele fala, mas nós não sabemos para onde vai? Ele fala, sabem sim. E ele promete que o Consolador iria nos informar, lembrar de tudo que Jesus tinha dito e ainda mais ensinar-nos outras coisas. Aí passou 1500 anos, surge Kardec codificando todos os espíritos que falavam através de médiuns, porque mediunidade não é um segredo para ninguém, todos nós somos médiuns, cada um com a sua capacidade e qualificação, assim como todos nós somos filhos do mesmo Deus. Jesus veio e sintetizou todos os 10 mandamentos em 3. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Será que nesses 200 séculos, ou 2000 anos, nós aprendemos a amar? A começar a amar a nós mesmos. Porque se cada um aqui fizer uma reflexão interior, vai ver que deixa muito de amar a si próprio. E como é que vamos dar amor se nós não aprendemos a amar a nós mesmos? Então nós também floreamos o amor. Porque amar vai muito, muito mais do que aquilo que nós imaginamos. Aí veio os Espíritos da Verdade, que são os Consoladores prometidos por Jesus. Kardec veio e faz a codificação, que são os 5 livros, né? Nesses 5 livros, quem quer que leia ele vai verificar que eles estão apenas chamando atenção para renovar os nossos pensamentos e avaliação sobre o Evangelho de Jesus. Porque com o passar do tempo, tudo que surgiram foram para dominar o ser humano. Dizer, você não vai para o inferno, você não vai para isso, vai para aquilo. E nós ficamos sempre, em reencarnação, pressionados que tudo é difícil, que nós não conquistaríamos nada. E na verdade, nós somos muito mais do que isso. Porque quando ele soprou a narina e passamos a ser alma vivente, ele estava dando a nós o fôlego da vida, o Espírito, uma partícula quintesseada de luz divina. Então, por isso que ele fala uma parte lá, que ele fala assim, vós sois Deus. E baseado nesse princípio, aquele povo da antiguidade achavam que eles eram Deus. E faziam o que bem entendia que a população que estava sobre baixo dele. E isso vai evoluindo, até chegarmos aonde chegamos. Melhoramos do ponto de vista da antiguidade para agora? Se melhoramos, entre aspas. Porque a gente vê mais horrores e coisas horrendas do que antigamente. Porque antigamente, além de tudo, não tinha essa comunicação que nós temos hoje, que chega rápido em nossa casa. O que acontece lá no Japão, daqui a 2 segundos está aqui. Será que nós realmente demos valor? Tudo tem um princípio e tudo precisa ser renovado à medida que o ser humano vai evoluir. Aí veio a codificação de Kardec, que trouxe o livro dos Espíritos, que fala
enaltece e esclarece sobre todo o ensinamento de Jesus, ou seja, sobre as boas novas de Jesus. É necessário que a gente procure estudar, conhecer. Hoje o planeta Terra passa por um projeto de transformação. O Brasil passa por um sistema de transformação gravíssimo e sério. Se vocês pegarem a madrugada e ficarem pesquisando lá mensagens espírita de Israel, que é o governador espiritual do Brasil, de Eurípides Barçanufo, de André Luiz, desse médico, doutor Adolfo Fritz, você vai ver, eles estão pedindo para que o povo entre em oração, principalmente no Brasil, porque está grave a situação. E pode ver que nós cada vez mais nos distanciamos de Deus. Hoje nós distanciamos mais os nossos jovens. De primeiro os nossos pais tinham por obrigação e fazia você ter um segmento religioso e ser temente a Deus. De uma forma ou de outra ele fazia. Hoje o que nós fazemos? Nada disso. Nós saímos até de deixarmos de amar o nosso próprio país, que é uma terra de evangelho, propriamente dito, uma terra promissora para o futuro de todos que aqui estão. Nós não aprendemos a amar a pátria, não aprendemos a amar a natureza e não aprendemos a amar a nós mesmos. Aí eu ficava comigo toda vez assim perguntando, por que, meu Deus, todo final de ano tem que passar esse filme que treme a gente por dentro, que Mel Gibson fez agora e ficou mais pior para se assistir, porque machuca, de Jesus. Aí um dia ele fala, para que você não esqueça que ele veio aqui para pagar os seus pecados com a vida dele. E eu fiquei pensando, quem será que dá de nós a nossa vida por um outro? Mas se a gente procurar por aí, vai encontrar gente doando vida para salvar outras, como só doam mortos. Então alguma coisa está errada. As que trazem as mensagens que trazem para a gente, uma vez que a gente está aparecendo as meninas que são imprevidentes, aquelas 10 meninas virgens que foram esperar Jesus passar, 7 levaram as lamparinas com óleo e com reserva, as outras 3 não levaram. Quando falaram aí vem o noivo, empresta um pouco do seu óleo para mim, do seu azeite. Aí uma falou, não, Nanina não, vai procurar por aí. Quando eu li essa passagem e ia estudar, eu falava, meu Deus, que gente ruim. Não, elas não eram ruins, elas eram previdentes. Elas não podiam pagar pelo erro das outras. E nós, será que às vezes somos muito previdentes ou imprevidentes com as coisas de Deus? Então Jesus viu que nós precisávamos urgente do Consolador. Tanto é que ele fala para os apóstolos, se eu não for, o Consolador não virá. Aí ele parte, 1500 anos depois, chegam os Consoladores com Kardec codificando, porque eles já falavam no mundo todo. Porque continuavam os seres humanos profetizando, que são médicos. E nós fizemos o quê? Também vista grossa. Neste livro espírita, ele fala sobre o tempo, tanto do tempo material, como do tempo no plano espiritual. Eles precisavam vir para falar que existia uma vida no plano espiritual. Que a lei da ação e reação de causas e efeitos, como diz lá, ninguém partirá sem pagar o último centil. E ele fala, mas eu vejo fulano que fez desgraça para tanta família, e dali a pouco fui lá ver ele no velório lá e está lá como se estivesse tranquilo. Sombrio, né? Não. Nós continuaremos com o nosso pecado, com as nossas dívidas. Por isso que Jesus fala, na casa do meu pai há muitas moradas. Tem para todos, para cada um de acordo com as suas obras. Aí veio o codificador e trouxe em 1500 anos atrás todos esses livros espíritas, como o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos esclarece sobre o Evangelho de Jesus. Tanto é que o Espiritismo hoje, que nós chamamos de Espiritismo revivido, é trazer de volta as boas novas de Jesus para que o povo se esclareça e possa fazer evoluir-se espiritualmente. Ou seja, faça brilhar a vossa luz. Vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Será que nós entendemos realmente assim e vivenciamos isso? Hoje está um flagelo no planeta Terra. Ele está desgastado, como se fosse um corpo humano desnutrido. O nosso Brasil depredado de todas as nossas
árvores, né? E nós? O que estamos fazendo? Será que nós oramos com seriedade? Porque às vezes a gente só ora pela gente, pela família da gente. E eu tenho notado que tem família que quando chega assim fala, nossa, ainda bem que eu conheci você, mas aquela é a minha irmã que eu tenho lá, Deus o livre. Se Deus constituiu a família como primeira escola da humanidade, que a segunda é o planeta, é dentro de um lar que uma mãe tem a concepção e a percepção de conhecer cada filho. Por isso que de vez em quando você vê um filho e fala assim, nossa, a minha mãe pega toda hora no meu pé. Não, porque ela já sabe o que tem lá dentro, daquele trono. Deus não fez em nós apenas um boneco de carne. Ele nos constituiu um trono, aonde alocou em cada uma partícula de luz divina, para que pudesse vir, evoluir, transformar em luz o mundo e sal da terra. Aí eu encontrei um trabalho, que eu estava há meses pesquisando, e eu vi uma notícia de Eurípides Brasanufo sobre orar pelo Brasil, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, e do próprio governador do Brasil, que é Ismael, pedindo para que orassem pelo Brasil. Porque não pode continuar assim. Mas orasse o quê? Para que nós voltássemos a vivenciar o Evangelho de Jesus. Porque só através de vivenciar o Evangelho de Jesus que nós podemos mudar os nossos pensamentos, entendemos que os nossos pensamentos são energia, e que até pensamento de brincadeira que a gente faz, entra nesta corrente universal e vai alcançar alguma dos nossos irmãos imprevidentes que são prejudicados. Então todos nós acabamos ficando em dívida com tudo dos outros. Por seu planeta estar uma bagunça, nós também cooperamos por isso. Então é preciso que a gente comece a voltar a vivenciar o Evangelho de Jesus, tal qual a doutrina espírita trouxe como Evangelho redimido. E ele fala aqui, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sua luz imperecível brilha sobre os milênios terrestres, como o verbo do princípio, penetrando o mundo há quase 20 séculos. Lutas sangrentas, guerras e de extermínio, calamidades sociais não modificaram um tipo. E verdade não modificou, muito pelo contrário. Ficamos pior do que aquele pessoal que eles não têm o conhecimento. Bem-aventurados e ignorantes, porque deles será o reino do céu. Será que nós não somos ignorantes? Será que nós não deixamos de aprender alguma coisa, não deixamos de exercitar dentro do Evangelho de Jesus? Porque nós temos, a cada um será dado de acordo com a sua obra. Causas e efeitos, ação e reação. Então, aí ele fala mais assim, lutas sanguinárias, guerras e extermínio, calamidades sociais não me modificaram nas palavras que se atualizam cada vez mais com a evolução multiforme da terra, tempestades de sangue e lágrimas nada mais fizeram que avisar-lhes a grandeza. Entretanto, sempre tardios no aproveitamento das oportunidades preciosas, muitas vezes no curso das existências renovadas, porque nós encarnamos sempre com necessidade de evolução do espírito, temos desprezado o caminho indiferente antes dos patrimônios da verdade. Patrimônio da verdade, há pouco tempo fui obrigado, pedindo para eu fazer um trabalho sobre patrimônio espiritual. Com o que nós chegaríamos no céu? E eu estava me avaliando, como tenho me comportado? Porque eu também não fui santo, não sou santo. Mas com certeza estou fazendo assim como eu faço de exemplo sempre. Quando você vai no curral, chega lá o boi, passa o dia inteiro no pasto, né? À noite você vai lá, pensa que ele está dormindo, ele está lá, ruminando. Trazendo de volta o que ele trouxe lá do intestino para molher, para subir, para que o organismo dele absorva aquilo lá. E nós, o que fazemos? Chegou na hora de deitar, cai na cama, vira uma pedra. Não é isso? E às vezes, agora chega de manhã, agora não tenho mais tempo de orar. Quando nós agradecemos a Deus pelo dom da vida, da saúde, por todos os cuidados que Ele tem tomado por nós, por nossos familiares e amigos, até por aqueles que a gente acha ou supõe que sejam nossos inimigos. Porque às vezes eu suponho que uma pessoa é minha inimiga e eu sou mais inimigo dele do que ele. Porque as diferenças dos outros é para nos fazermos crescer, não para sairmos criticando. André Luiz, no livro dele, fala que o mal tem que existir sim, que o mal não deve ser comentado.
E tem uma palavra, uma passagem bíblica que fala assim: ai daquele que promulgar a falha alheia ou os pecados. Nós saímos tagarelando, né? Você viu que fulano bem feito, você viu o que aconteceu para ele, aí você vira a esquina e dá uma trombada no poste. Nossa, vai risada, né? Não deu risada de trombar em poste, vai dar. Então, é nós que temos que cuidar. Nós colocamos nessa energia universal todas essas pipocas que a gente recebe aqui. Hoje nós estamos sufocando as nossas crianças, porque ele é um espírito em evolução, ele é uma partícula de luz divina, tanto quanto nós somos. Porque a tecnologia evoluiu, para o bebê não chorar muito, coloca um celular na mão dele. O que ele está aprendendo lá? Porque no meu tempo de criança, ai de uma mãe se falasse assim para o filho, seu pestinha. Porque todos nós profetizamos. Eu vi meu avô uma vez lá numa tia, por parte do meu tio, seu pestinha, ele ufa, ele não é um pestinha, ele é um filho de Deus. Ah, você não vai ser nada, você vai ser imprestável quando crescer. A mãe profetiza o futuro do filho. Precisava ler, entender, trocar ideia. Então o Espiritismo veio, através de seu Evangelho de luz, trazer para nós esclarecimento sobre os ensinamentos de Jesus, para que nós voltássemos a reviver o Evangelho de Jesus, para que possamos modificar esse panorama de dificuldade que vive no planeta Terra. Aí ele fala assim: o Senhor, contudo, nunca nos deixou desamparados. Cada dia reforma os títulos de tolerância, olha como ele é bom demais, para com as nossas dívidas. Todavia, é de nosso próprio interesse levantar os padrões da vontade, estabelecer disciplinas para o uso pessoal e reeducar a nós mesmos ao contato do Mestre Divino. Tem um livro de Carlos Bacelli, que ele fala pai de família para família. Família, pai, eduque-se para educar. Reeduque para educar. Eu inverte também as palavras. Aí eu fiquei pensando como eduque. Quando nasce uma criança no seu filho que Deus coloca para nosso cuidado, por isso que um dia quando a gente chegar lá e falar assim, o que fizesse dos rebentos que entreguei sobre vossa guarda? Ele vai dar aquela cara de pastel. Aí ele fala assim, eduque-se ou reeduque-se para educar. Porque cada criança que vem desde o ventre materno, ela já está recebendo orientação, vivência daquele casal que gerou ela. Dos bons costumes, dos maus costumes, do pai, dos pais. Ela está bebendo tudo aquilo lá. Ela é uma semente viva de lei divina, de luz divina. Eu falo sempre que a gente é igual aquele cara que compra uma imensidão de terra, chega lá, tem alguma montanha, lá tem uma mina de água, fluorescente, limpa, pura, que nunca secou. Ele vai lá, manda aterrar porque ele vai construir prédio. Nós estamos fazendo assim com a nossa mente, com o nosso interior, com os nossos filhos. Soterrando eles, o princípio divino que habita em cada um, para satisfazer os nossos egos, as nossas necessidades materiais. Porque nesse livro também ele fala sobre o tempo. O nosso tempo aqui é 50, 60, 100 anos, mas no plano espiritual não anda ainda não. Cada 60 anos aqui, dá 360 anos no plano espiritual. Agora faça um cálculo, 60 anos aqui passa, tem dia que hoje a gente já não vê mais o tempo passar, não é isso? Agora faça 360 anos lá, como que vai ser o nosso desespero, a nossa perturbação, se nós não compreendemos o Evangelho de Cristo? Trouxe os consoladores, mas nós fizemos um vídeo de mercador também. Aí ele fala mais assim, no propósito da devalorização, o ensejo de serviço, organizamos este humilde trabalho interpretativo, sem qualquer pretensão. Isso quem fez foi um grupo de estudiosos da Federação Espírita do Brasil. Então, sem pretensão alguma. Aí ele vai mais longe. Conquitenamos apenas modesto conjunto de páginas soltas destinadas a meditações comuns. Por quê? Cada texto tem um porquê no final dele. Mas cada versículo de cada capítulo também tem uma coisa a se aprender. Porque ele demonstra. Como ele fala lá em Tiago 14, Hebreus 14, é dado ao homem viver uma vez só. Pronto, para todo mundo, com uma parte de religião, o homem morreu, acabou. Fala para o rapaz daquela religião lá, vamos orar para fulano que... Não, ele morreu, acabou.
Então Deus criou o espírito para queimar, para não virar nada? O espírito é eterno. Se ele alcançar um grau de Jesus, de um arcanjo, querubim, ele está num alto tão alto que ele interage junto com Deus. Para quê? Para nos proteger, para nos auxiliar. Assim são os espíritos de luz que nos assistem, nos auxiliam, nos trabalham, nas orientação, até mesmo os nossos anjos da guarda. E nós, o que fazemos? Sempre o vidro de mercador. Aí ele fala assim: muitos amigos estranhar-nos-ão, talvez, a atitude, isolando versículos e conferindo-lhe por independente do capítulo evangélico a quem pertence, porque cada versículo tem algo a ser analisado com profundidade. Às vezes eu ouço um texto, mas eu não paro para olhar entre linhas. E chego no fim, outros vêm falar, isso é assim, eu não entendi o que ele assim, ele já fala logo, né? Gosta de elogiar os outros, mas não gosta de ver os burrice que a gente faz. Aí ele fala assim, independente do capítulo evangélico que pertence, em certas passagens extraímos daí somente frases pequeninas proporcionando fisionomia especial e em determinadas circunstâncias as nossas considerações valiosas parecem contrariar a disposição do capítulo que explica. Por quê? É olhado versículo por versículo, porque cada um dele, e isso o Evangelho segundo o Espiritismo nos trouxe esclarecendo parte por parte do Evangelho de Jesus. O livro dos Espíritos, trazendo uma veracidade do mundo espiritual com necessidade de evoluir. Por isso estamos aqui. Mas nós fazemos, olhamos, queremos ler. Então, é gritante. Eu costumo falar assim sempre: nossa, por que todo ano tem que passar, como eu falei aqui, esse filme de Mel Gibson? Para mim ver esse desespero. Ele fala assim, para você aprender. O que você fazia quando na escola, no seu tempo? Tinha que ficar memorizando, né? Para lembrar, para gravar no subconsciente. Eu falei, é mesmo. É a mesma coisa. Porque parece que ninguém percebeu que Jesus veio e passou por tudo aquilo para nos ajudar a evoluir. Quando Jesus morre, rasga-se todas as cortinas do tempo, porque era uma nova era. E tem uma parte no Evangelho segundo o Espiritismo que ele fala sobre a trava nos nossos olhos. Nós somos bons para ver os defeitos dos outros, mas não somos bem para ver o nosso. Quando nós vemos uma pessoa que deixa a gente dizer, ai, coisa, pessoa chata, eu não gostei dessa pessoa, é porque dentro da gente tem aquele defeito que ele está expressando ali. Ele não é nosso inimigo, ele vem apenas para nos acordar, para olhar interiormente dentro de nós. Nós fazemos isso, lá vem o chato, vamos sair definindo. Aí ele fala assim procedemos, porém, ponderando que num colar de pérolas, cada qual tem valor específico, e que, no imenso conjunto dos ensinamentos da Boa Nova, cada conceito do Cristo, ou de seus colaboradores diretos, adapta a determinada situação do Espírito nas estradas da vida. Nós somos como pérola, cada um tem o seu valor e a sua finalidade. Então, nós temos que aceitar a diferença do próximo. Nós aceitamos? Nossa, eu tenho do lado do meu prédio um vizinho que nem gosto de olhar para ele, porque se eu olhar, eu já me sinto mal. Será que a gente não se sente mal daquilo que já está enraizado dentro da gente? Em vez de ficar falando que é o vizinho que provoca? É bom a gente começar a pensar. Porque Deus não nos abandona. Jesus mesmo falou que de todos os pequeninos que o Pai cuidou, deixou sobre a guarda dele, nenhum perecerá. Ele ficará aqui até o último instante, até o último filho. Agora faça um cálculo. Quem de nós fica a percorrer a nossa estrada da vida, preocupado em acompanhar um irmão que está adoentado, que está passando por dificuldades? Nossa, aquele cara é chato, só lamenta da vida. Mas sabia lá por que ele lamenta? Por que não oramos a Deus por ele para que ele esteja fortalecido? Por que não oramos a Deus pelo nosso país que está numa situação difícil de transição? Aí ele fala aqui assim: muitos discípulos, o Cristo não estabelece linha divisória entre o templo e a oficina. Aqui me faz lembrar quando Jesus estava com a samaritana no poço de Abraão, e os discípulos foram buscar alimentação para a noite, e ela chega e fala: sei que tu és o enviado de Deus. É necessário, quando Jesus pede para beber a água do poço, ele fala que se ele desse aquela água para ele beber,
Ele daria água viva para ela. Qual é a água viva? É as boas novas de Jesus. Que trabalhando em cima dela, vivenciando, procurando grupo de estudo, porque nenhum pensamento por si só é dono da verdade. Eu preciso dela, de algum aqui, para vir aqui junto comigo, nos estudos que fazemos, que falar assim, olha, eu entendi isso assim. Para mim, para casa e ficar meditando. Você sabe que talvez ele tenha razão? Então vai o quê? Ampliar mais o meu conhecimento. Vai fortalecer a minha fé, o meu entendimento. E a samaritana perguntou para ele, então nós devemos amar e orar a Deus só no templo de Jerusalém? Porque eles também tinham o templo deles, porque havia uma diversidade. Ele falou, não. No futuro chegará em que cada um orará a Deus, buscará a Deus em espírito. Será que não dá para entender que nós somos espíritos, partícula de luz divina, necessitado de vivenciar as boas novas de Jesus para transformar-nos em luz? Para fazer o mesmo que ele falou. Ele falou que se credes em Deus, cresce nele também, nós poderíamos fazer o mesmo que ele fez e ainda muito mais que os milagres. Eu lembro, me recordo em tempo de criança, que a gente morava bem no interior, não tinha médico, não tinha nada. Sabe o que nos curava de uma febre que aparecia numa criança que não tinha onde recorrer? A oração, a fé, o amor. Então aquelas mães, aqueles pais, eles citavam muito mais o amor que hoje, porque hoje nós temos uma tecnologia avançada, temos médicos de todas as especialidades, mas vivemos intoxicados com drogas, porque sim, todo medicamento acaba prejudicando outra parte do organismo. E quando ele fala assim, mente sã, corpo são. Será que eu posso dizer isso de próprio? Porque quando eu fiquei com a mente tão tumultuada, meu sistema nervoso ficou abalado, as minhas células começaram a morrer e eu adquiri um câncer. Era Deus que era culpado? Há pouco tempo, um amigo da casa, eu vi lá que ele manda para todo mundo, cuide da saúde. E eu estava indo para o Pelourinho, tratando de um câncer. Eu falo, meu Deus, é só prestar atenção ao nosso redor, tá ligado? Pelourinho? Não, porque é Pelourinho. Pelourinho apenas de fachada. Então você vê pessoas sofrendo, pessoas com isso. Está indo para o Pelourinho. Porque contrariaram uma lei divina. Ação e reação e causas e efeitos. Ninguém partirá sem pagar o que não sentiu. Então é isso. Aí ele fala assim, muitos discípulos nas escolas cristãs entregam-se a perquisições teológicas, transformando os ensinos do Senhor em relíquia morta dos altares de pedra. No entanto, espero Cristo que venhamos todos converter o evangelho de amor e de sabedoria em companheiro da prece, em livro escolar, no aprendizado de cada dia, em fonte inspiradora das nossas mais humildes ações no trabalho comum, em código de boas maneiras, no intercâmbio fraternal. Será que nós temos boa maneira? Será que nós temos uma boa maneira quando estamos no velório, que parece que tem alguém sempre que quer tocar uma piada, parece que o defunto vai rir também? Nós não respeitamos aquela dor. Nós não respeitamos aquele estágio de transição do material para o espiritual, aonde ele vai ser tumultuado de tantas as coisas que vivenciou. Quando nós deveríamos estar orando para que a luz se fizesse ao lado dele. Nós não fazemos isso. Muitas vezes vamos lá tagarelar. Olha a roupa de ciclano, olha o sapato de ciclano. É o que nós fazemos. Ai, a vida daquela pessoa também. Foi bom que ele morreu. Foi bom que ele morreu. Foi bom, vai ser bom quando a gente morrer também. Aí ele fala assim, embora esclareça nossos sigelos, noto antecipadamente uma perplexidade nesse ou naquele grupo de crentes. É como eu falei uma vez com um amigo. Era amigo nosso de 30 anos. Morreu, falou, vamos lá no velório dele. Aí eu não vou em velório. Não, vamos lá, eu fico do lado de fora. Vamos orar, vamos ir aqui para ele. Não, eu não vou orar, ele já morreu. Nossa, que fraternidade, que amor. Quem morre é a matéria. Por isso que tem aquela passagem. É dado ao homem, em hebreu, morrer uma só vez. Ao homem, gente. Não ao espírito. O espírito é imortal. Nós podemos danificar o nosso espírito, tanto é que tem bastante documento sobre isso. Eu não respeito a lei de Deus, eu não respeito o meu físico, eu faço tudo o que não devo fazer, fica nódulo no meu espírito, qualquer um quando entra numa cama tem possibilidade de ver todas as manchas na parte da gente, ou do contrário, o nosso próprio espírito está sobrecarregado. Numa própria reencarnação, lá vem tudo, porque tudo ficou registrado.
Aí começa a florar, se não tiver alguém para cuidar, ou a gente tomar outro caminho na vida. Aí ele fala assim: o que fazer? Temos imensas distâncias a vencer no caminho para adquirir a verdade e a vida na significação integral. Verdade e a vida na integração integral é procurar fortalecer o nosso patrimônio espiritual de amor, de bondade, de compreensão, de tolerância, de fraternidade. Então, compreendemos o respeito devido ao Cristo, mas pela própria exemplificação do Mestre, sabemos que o labor do aprendiz fiel constitui-se de adoração e trabalho, de oração e esforço próprio. Oração e esforço próprio. Nós se esforçamos realmente para nos tornarmos luz do mundo e sal da terra? Isso eu deixo para amanhã. Amanhã eu vou fazer. Hoje, as nossas casas do caminho, que são essas casas de espírito, estão de porta aberta. Trazem novamente, diariamente, uma revolução para renovar o nosso entendimento do Evangelho de Jesus através da codificação de Kardec, dos livros do Espírito, que nos traz conhecimento de uma vivência de sofrimento e de dor, porque a cada um será dado de acordo com as suas obras. E na casa do meu Pai há muitas moradas. Poxa, será que ainda não quer entender só porque nós somos milenares? E cada vez que voltarmos aqui, voltarmos capengando, com requisitos de vida passada, mal formulada? Ele termina assim: assim procedemos, porém, ponderando que, num colar de pérolas, cada qual tem um valor específico e que, no imenso conjunto de ensinamentos da Boa Nova, cada conceito do Cristo ou de seus colaboradores diretos adapta-se a determinada situação do espírito na estrada da vida. A lição do Mestre, além disso, não constitui tão somente um impositivo para a missa e da adoração. O Evangelho não se reduz a breviário para a genificação, ou seja, ajoelhar e ficar rezando sem saber o que está fazendo, sem sentir o que está falando, sem não vivenciar aquele momento. E o nosso primeiro lugar que vivenciamos é na nossa família. Aí eu saio fora, não sou bem na família, olha, eu amo você, você é a pessoa. Não é nada, ninguém dá aquilo que não tem. Então é preciso a gente começar a fazer uma revisão no nosso interior, porque o Brasil e o planeta Terra precisa muito das nossas mudanças. Eles estão também tão sofrendo como está cada um de nossos irmãos por aí, de tantas inverdades que praticam. Esta é uma história muito longa, não é uma história, é uma realidade. Eu resumi essa, porque na verdade já estou passando 6 minutos do meu caso. E todos nós temos a compromisso territorial. E assim eu encerro, pedindo a cada um de vocês, como peço a mim mesmo, porque o primeiro pessoa que ouve o que eu falo sou eu. Busque vivenciar. Venham conosco, venham nos fortalecer, para que juntos possamos expressar em pensamento, onde quer que estejamos, as boas novas de Jesus, no amor, na compreensão e na tolerância. Sendo um bálsamo para todos aqueles que estão ao nosso redor e para a nossa própria vida. Que Deus nos abençoe a todos, que nos revista com espírito de sabedoria, que seja luz para entendermos e compreendermos a cada irmão e para entendermos e vivenciarmos o Evangelho de Jesus, para nos tornarmos luz do mundo e sal da terra. Eu agradeço a cada um em nome de Cristo Jesus. Agradeço a Deus que em Cristo aqui nos enviou. Obrigado a quem me trouxe aqui hoje. Eu fico muito feliz, porque eu sou o primeiro necessitado de ouvir todos. E assim vamos nos recolhendo e vamos agradecer neste momento a Deus nosso Pai, por quem Cristo é. A Jesus, fonte de luz e de amor, que sua bondade veio ao mundo para nos tirar, nos acordar, para vivenciarmos o Evangelho de Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado a cada um dos irmãos aqui presentes, tanto encarnados como desencarnados. E obrigado, Senhor, porque me facilitou essa felicidade de participar desse trabalho na noite de hoje. E que Deus nos abençoe a todos e que possamos retornar para os nossos pais com reserva de amor no coração. E fiquem em silêncio, porque começa o tratamento e neste momento também está sendo fluidificação das águas com fluido magnético e de sinais de cura para restaurar a nossa saúde física, psíquica e espiritual. A todos uma boa noite, uma semana de bênçãos em nome de nosso Senhor. Amém. Que a paz seja.